capítulo de número 4. Há alguns dias eu tive a oportunidade de pregar aqui na nossa igreja, aqui no domingo, aqui na nossa igreja sede, e preguei exatamente aqui no capítulo 4. E o senhor lembra, pastor Augusto, que eu falei que a mensagem parou no meio, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei, então é hora de eu terminar ela, né? Glória a Deus. Então, uma das vantagens, irmão, da gente deixar a mensagem no meio é essa. Depois você pode completar. Fica tendo, né, pastor Bruno, alguma coisa para falar depois. Vai ajudando a gente aí para frente. Então, hoje, graças a Deus, estamos continuando. Neemias, capítulo 4. Gostaria de pedir toda a igreja, nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 6. Como você está assentado, eu vou ler o 1, quero pedir a vocês para lerem o 2 e depois leremos todos juntos o verso número 6, apenas para contextualizar. Glória a Deus. Se puder conseguir dar um pouquinho de retorno, pastor Gel, ficarei grato. Obrigado. Glória a Deus. Neemias capítulo 4, verso 1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Verso de número 6, vamos ler todos juntos o verso número 6, 1, 2, 3 e... Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, Neemias capítulo 4, nós vamos ficar focados principalmente nesse texto. Só para contextualizar, eu gostaria de retomar aqui alguns pontos que eu falei no último domingo. Quantos irmãos que estavam aqui, irmãos da igreja sede, estão aqui? Levanta a mão, por favor. Então vocês vão ouvir só um pedacinho para nós contextualizarmos e relembrarmos, né? Para todos acompanharem junto. O tema da nossa mensagem é: crescimento gera oposição. Fala comigo, irmãos. Crescimento gera oposição. Toda vez que nós crescemos, toda vez que nós produzimos frutos, toda vez que uma empresa cresce, toda vez que uma igreja cresce, toda vez que um departamento da igreja cresce, você vai ter oposição. Isso é uma regra, você pode colocar isso como uma regra. Sempre que você estiver frutificando, sempre que você estiver gerando crescimento, sempre que você estiver produzindo frutos para Deus, você vai ter oposição. E aqui no capítulo 4 traz um exemplo, uma síntese de algumas estratégias que o inimigo traça para poder se opor ao nosso crescimento, para se opor ao crescimento da obra. E aí eu listei aqui para os irmãos 3 ações principais. A primeira está no verso 1 ao 3, quando Sambalate começa a escarnecer, né? Eles vão... eles vão sacrificar, eles vão acabar esse muro num só dia, eles vão pegar essas pedras queimadas, no verso 3 ainda diz assim, que vindo uma raposa vai derrubar esse muro. Imagina, uma raposa, um animal pequenininho, quer dizer, eles estavam zombando, eles estavam fazendo pouco, eles estavam tentando desanimar o povo com brincadeiras, desfazendo, vocês são fracos, vocês não conseguem. Isso é uma das estratégias do inimigo, nos desanimar. Às vezes ele faz isso com uma estratégia ou com outra, ele faz isso com ameaças, ele faz isso com zombaria, com alguém que nos trata com desdenho, com alguém que às vezes não acredita naquilo que nós estamos fazendo. Alguém vê, mas aquela igrejinha lá na ponta da rua, aquilo não vai dar em nada. Aquele pastor lá, aquele lá vai ser pastor? Não, ele não vai dar em nada. O inimigo faz isso, usa pessoas às vezes para nos desanimar, para desdenhar de você. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá graça e nós conseguimos alcançar. Outra estratégia que o inimigo usa está lá no verso de número 7, né? Porque aqui eles estão zombando, não dá conta, não vai acontecer. Mas no verso de número 6 nós lemos que o muro se cerrou até a sua metade.
E aí eles olharam e falaram: esse negócio está indo para frente, como assim? Olha, essa igreja está crescendo, tem gente convertendo. Ué, essa construção da igreja está acontecendo, agora eles colocaram piso, agora eles pintaram, que negócio é esse? Então, peraí, se nós zombamos, nós desdenhamos, nós tentamos desanimá-los, mas eles continuaram fazendo. Então, já que eles continuaram, agora nós vamos nos unir. E aí eles chamam diversas outras pessoas e juntam, não só Sambalate, agora vem também não só Tobias, mas os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam, quando eles viram que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e as rupturas começavam a tapar, estou aqui no verso 7, verso 8, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém. Agora, já não estando como estava, eles resolvem se juntar, eles resolvem se unir para guerrear. Eles eram oposição um do outro, eles não eram amigos, eles não eram companheiros, mas eu disse isso aos irmãos aqui no domingo e digo novamente: quando Jesus veio e estava no seu ministério, o ministério de Jesus começou a crescer e as pessoas começaram a ver os milagres acontecer. Não só os fariseus foram contra Jesus, mas os saduceus, que eram oposição aos fariseus, agora se juntaram. Os inimigos se juntam para fazer oposição ao povo de Deus. Os inimigos se juntam, não sei se é coincidência, mas a gente está vendo isso acontecer aí com ex-candidatos, com pessoas que parece que estão se juntando, porque querem ir contra, gerar oposição. Na igreja, no trabalho, na obra de Deus, na nossa vida pessoal, isso não é diferente, irmãos. O inimigo tenta várias formas, e se não houver, eles se juntam. Até inimigos que brigavam entre si fazem aliança para se opor ao crescimento da obra de Deus. E a terceira estratégia, por fim, para nós darmos um passo à frente, a terceira ação do inimigo está no verso 8 a 11. Eles traçam estratégia para interromper a obra. Eles tentam lutar contra a obra. No verso 11 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Qual era o objetivo principal? É o que está na frase final: faremos, me ajuda aí, irmãos, vamos lá, faremos, vamos tentar de novo, faremos. O inimigo tem um propósito, ele quer fazer a obra parar, simples. E ele vai fazer tudo, ele vai tentar com zombaria, ele vai tentar com resistência, ele vai tentar infiltrar pessoas para desanimar, ele vai tentar colocar. Se você ler com atenção o livro de Neemias, você vai ver que o inimigo, Sambalate, já tinha aliança com pessoas que estavam dentro de Jerusalém. Então, às vezes a oposição vem de fora, às vezes a oposição e a resistência acontece até dentro da igreja, dentro da família, dentro dos nossos negócios. O inimigo tenta de todas as formas, e se ele não conseguir, ele vai dizer: olha, nem que eu tenha que entrar no meio deles e os matar para fazer cessar a obra. Então o inimigo vai tentar entrar no meio, ele vai tentar fazer parte, se infiltrar, e vai tentar matar você, vai tentar matar esta obra, vai tentar matar as coisas que estão acontecendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para dar vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Diga: o meu Jesus veio para me dar vida, e vida com abundância. O inimigo vai fazer tudo, e se precisar tentar matar, ele vai fazer, para fazer cessar a obra. São ações que o inimigo empreende. Tem inúmeras outras que nós poderíamos ver, mas estas são as que eu listei para nós nos ambientarmos. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, dentro da história de Neemias, um homem que era copeiro do rei, um homem que tinha uma posição privilegiada e deixou tudo para vir para Jerusalém por um propósito. O propósito de Neemias era restaurar Jerusalém, restaurar a honra de Jerusalém. Às vezes nós dizemos assim: Neemias queria reconstruir os muros. O propósito de Neemias era reconstruir os muros. Não, os muros eram o meio pelo qual Neemias alcançaria o seu objetivo. Reconstruir os muros era a estratégia necessária para criar uma defesa. Reconstruir os muros era a estratégia necessária para que Jerusalém
deixasse o seu opróbrio, a sua vergonha. Se você observar lá no capítulo 1, Neemias, quando houve aquela notícia da situação, da miséria, do desprezo que eles estavam, ele fica triste, ele jejuma, ele ora, e ele vai orar junto ao Deus dos céus, e ele fala dos seus pecados, e ele diz ao Senhor, confessa o pecado do povo, e ele clama ao Senhor, e pede ao Senhor: estes ainda são os teus servos e o teu povo. Capítulo 1, verso 10, estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, verso 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ele queria restaurar Jerusalém, ele queria que Jerusalém voltasse a ter honra, voltasse a ter um nome, as pessoas voltassem a ter brilho no rosto. E para que isso acontecesse, tinha uma coisa que era necessária: reconstruir os muros. Mas reconstruir os muros, irmãos, não era uma tarefa tão pequena. Não porque os muros eram grandes, apesar de serem, mas isso não era o principal problema. Não era só porque era uma obra pesada, ou que exigia muita mão de obra, muito material, pedra, portas, ferragens. Não era só por isso que era uma obra difícil. Esta obra já havia aproximadamente 140 anos que estava com muros derrubados. Irmãos, uma coisa fácil, alguém vai lá e faz. A gente não fica embaraçado com coisa pequena. E quando a gente fica, precisa dar uma revisada na estratégia, né? Porque está ruim. Mas coisas difíceis vão ficando. A gente vai fazendo as coisas mais fáceis, vai deixando, protelando os problemas maiores. Ninguém tinha conseguido reconstruir aqueles muros em mais de um século. Não era há 10 anos, não era há 20 anos, não era há 30 anos. Teve gerações, em 140 anos, teve gerações que nasceram e morreram sem ver o muro ser reconstruído. Quem sabe a geração que viu ele sendo destruído, choraram, oraram e morreram na esperança de ver o muro reconstruído. Mas nasce uma geração que nunca viu aqueles muros de pé, e aquela geração deixa de ter expectativas. Em 140 anos, nós estamos aí da terceira para a quarta geração de pessoas que não viram o muro construído, que nunca viram, que nunca moraram numa cidade protegida, que nunca tiveram guarda para dormir à noite tranquilamente, sabendo que as portas estavam fechadas. Quem aqui tem porta em casa? Levanta a mão. Todo mundo tem? O que a gente faz antes de dormir, irmãos? O quê? Fecha. Eu, lá em casa, aquela moça bonita ali que vocês estão vendo, ela ainda vai conferir umas 3 vezes antes de dormir, irmãos. É que eu moro num apartamento assim mais alto um pouquinho, e ela vai lá e fecha a porta até da sacada. Eu acho que ela fica com medo de alguém subir lá por fora. E é meio alto, irmãos. É assim, por quê? Porque a gente quer ter segurança. Ainda bem, né? Ela está cuidando de mim, dos meninos, né? É uma bênção. Nós fazemos isso porque nós nos preocupamos com a nossa segurança, com a segurança da nossa família. Mas imagine uma geração nascer e não estar protegida contra os ataques dos inimigos. Entra dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e você acostumou a dormir preocupado, porque você não sabe quando virá o ataque do inimigo. Já imaginou isso? Foi assim que essa geração cresceu. De repente, eu tenho que tomar cuidado para entrar muito em Neemias, porque Neemias foi um líder fantástico. Eu gosto muito desse assunto, liderança, né? Mas hoje é um culto em que estão aqui pastores, obreiros, então o tema cabe um pouquinho para nós, né? Mas de repente chega, me perdoe a expressão, pastor, um maluco que vem lá de Suzã, da fortaleza, do palácio do rei, e fala assim: ô pessoal, nós vamos reconstruir o muro. Rapaz, você está acostumado lá no palácio,
Lá as coisas são mais fáceis, aqui é mais difícil. Aqui o negócio é mais complicado. Você está achando que aqui é o palácio, que tudo está em volta do rei? Não, aqui não somos assim. Você está achando que aqui tem guardas à sua disposição, servos e mais servos e mais servos lá como o rei tem, em volta para fazer tudo que manda e faz. Ninguém tem coragem de atacar, porque o rei é muito poderoso. Você não sabe, nós estamos acostumados com isso, a gente está aqui desde sempre, eu nasci aqui, sempre foi assim. Você já ouviu isso? Aqui sempre foi assim. Quantos pastores, quantos dirigentes de congregação nós temos aqui hoje? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Tem muitos, né, irmãos? Você já foi transferido certamente algumas vezes. Você já ouviu isso? Aqui sempre foi assim? Não, aqui nós fazemos é desse jeito. Neemias chegou, olhou, analisou. A Bíblia diz que ele não contou a ninguém o que Deus pôs no coração para fazer. Aí ele deu uma volta à noite, quando não tinha ninguém olhando, deu uma sintonizada na situação, porque quando a gente chega primeiro a gente faz uma análise, não é? Não chega fazendo mudança, a gente chega analisando, observando o contexto, para depois ir ajustando o que é necessário, as coisas. Né? Paulo, quando escreveu, me parece que a Filemon, ele diz assim: para isso te estabeleci, para que andes de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros, para que ponha em ordem as coisas que ainda restam. Então, quando nós somos estabelecidos para liderar uma igreja, um departamento, é para pôr em ordem coisas que restam. Se não tivesse restando nada, não precisava de nós lá, não precisava da gente ir. Então, Neemias foi porque precisava dele. Agora chega aquele homem com essas ideias novas de reconstruir o muro. Deus dá graça e Ele consegue mobilizar pessoas, e se você ler o capítulo 3, você vai ver as pessoas todas envolvidas. Ele dá uma aula de como delegar funções, de como atribuir responsabilidades e distribui igualmente a tarefa entre todo o povo, entre nobres e servos, entre comerciantes, entre ourives, enfim, entre todas as classes sociais. E ele traz não só os de Jerusalém, mas os que fazem parte da província, mas estão fora dos muros, vêm também ajudar. E ele consegue mobilizar tudo aquilo, mas quando ele consegue mobilizar, vem a oposição do inimigo, que nós falamos há pouco, e o inimigo começa a se colocar contra a obra. Então, se aquele povo já teve que aceitar uma ideia muito ousada de reconstruir o templo, de reconstruir os muros, agora, além de reconstruir os muros, eles ainda precisam lidar com o perigo de serem mortos, com o perigo de serem atacados pelos seus inimigos. E aí no capítulo 4 de Neemias nós aprendemos, eu quero destacar aqui para você rapidamente 4 lições de estratégias, de formas que Neemias nos ensina para nós vencermos o inimigo. Não precisa responder não, responde só para você mesmo, mas você está enfrentando algum tipo de oposição lá na sua igreja? Deus te deu um projeto, uma visão para aquela congregação, para aquele departamento, e quando você quis empreender aquele projeto, você enfrentou alguma oposição, alguém zombou, disse que aquilo era bobagem, que não ia dar certo. Você começou a andar, daqui um pouco tentaram cancelar, falou: não, faz não, pastor, aqui não pode ser assim não. Às vezes levantou um obreiro, levantou um irmão, não pode não, está errado. Mas você sabe que você está na visão de Deus. Você está enfrentando oposição talvez lá no seu trabalho, ou com a sua empresa, ou no seu posto de trabalho, na sua função. Está tendo resistência. Então, essa palavra é para você. Vamos lá no verso de número 6. Vamos ler novamente o verso número 6, apenas a parte B, a partir aí do ponto e vírgula, né? Porquê? Vamos ler todos juntos do porquê em diante, vocês me ajudam, irmãos? 1, 2, 3 e...
Acho que vale ler de novo isso aqui, né, irmãos? Mas ele fala assim com força, com coragem de quem quer trabalhar. Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3 e... Irmãos, se tem uma coisa que crente não pode ser, é preguiçoso. Aliás, Salomão deu um conselho, não deu? Para quem está de pouca coragem. Qual foi o conselho de Salomão? Quem se lembra? Tem alguém que lembra? Vai ter com as... Irmão, formiga tem um negócio interessante, né? Você vai dormir de noite, a árvore está intacta. Você levanta de manhã, aqui as cortadeirinhas já acabou com ela, está rapada. Você fala, meu Deus do céu, está cortando tudo. Se você não agir rápido, limpa tudo, não é? É de dia, é de noite, elas estão lá trabalhando. A lição que nós aprendemos aqui no verso 6 é que diante de escárnio, mesmo diante de zombaria, mesmo diante de um desdém, de ações do inimigo, não pare. Infelizmente nós vivemos uma época em que as pessoas estão ficando muito melindrosas, fragilizadas demais. Alguém diz uma palavra que não gostou, ai meu Deus, está sofrendo porque ouviu uma palavra. Eu nunca vi uma palavra fazer alguém sangrar. Então se não fez sangrar, fica de pé, irmão. É claro que tem palavras que machucam, eu sei disto. Eu sei disto. Mas elas nunca podem ser capazes de nos fazer parar. Você não pode parar porque alguém zomba de você. Você não pode parar porque alguém desdenhou, porque alguém deu um sorrisinho meio falso perto de você, porque deu aquele sorrisinho de canto de boca, porque estão falando de forma irônica com você, porque alguém conversou no canto da sala e você entendeu que estava mandando um recado para você. Eu quero dizer para você que é hora de você dizer alguma coisa, é hora de você mandar um recado para essa pessoa, não um recado de quem vai devolver, não um recado do bateu, levou, mas o recado de um crente. E o recado de um crente é trabalho. Continue trabalhando, não pare de fazer. Salomão disse que nós devemos lançar as sementes de manhã, devemos lançar nossas sementes à tarde, porque eu não sei qual que vai prosperar, se essa, se aquela. Ele diz, olha, se você olhar o vento, você não vai semear. Se você olhar para o tempo, para a chuva, você não vai semear, você não vai plantar, você não vai fazer. Ele está dizendo, você não deve olhar para as condições, se elas são favoráveis. Você não deve olhar para o tempo, ver se ele está te agradando. Você não deve olhar para as pessoas para saber se estão agradando todo mundo, se eu estou fazendo. Se você tem uma visão, se você tem convicção que você está na direção de Deus, se você tem um projeto, a palavra de Deus para você hoje é: não pare. Quando os inimigos assustaram, o muro já está pela metade. Esse negócio está estranho, né? Eu tenho amigos aí de várias igrejas, de vários lugares, e de repente o pessoal começou a passar lá no meu trabalho e falar assim: pastor, e aqueles vidros lá que está na igreja? Mas aquela igreja, né, de repente a gente tirou, o pastor tirou, né, aqueles tapumes, né, aqueles negócios, e colocou o vidro, e o pessoal começou a passar e falou: parece que nós não tínhamos visto aquela construção ali ainda, o muro já estava na metade. Por quê? Porque não parou. Mas tem pandemia, mas eu não posso parar. Mas passou a pandemia, veio inflação, mas eu não posso parar. Os preços subiram, mãe. Mandou todo mundo parar, como é que não sobe, né? Mas eu não vou parar. Muita gente, meu Deus, falaram isso para mim, não sei se eu vou mais não. Pastor, não sei se eu vou ficar nesse cargo mais não. Fulano estava zombando de mim. Eu vi uma irmã rindo lá no fundo da igreja, ela estava rindo de mim. Você não sabe nem se era de você. A gente tem hora que se acha demais, né? Qualquer pessoa faz alguma coisa, acha que é tudo para a gente. Às vezes estava nem lembrando de você, irmão.
Estava pensando em outra coisa. Às vezes estava até escondido, olhando, era um negócio no Instagram lá, não estava nem prestando atenção no culto, e ficou rindo lá, foi do Instagram. Você está fazendo isso, irmão? Não faça mais não, em nome de Jesus, guarde esse celular, vamos prestar atenção. Eu estou com o celular aqui, mas é a mensagem, né, que está aqui, escrita. Então, se tiver com o celular aberto na Bíblia, pode, outra coisa não faça agora não. Então a primeira coisa para nós vencermos as estratégias do inimigo é não parar. Diga comigo, a primeira coisa é não parar. Diga forte, eu não vou parar. Fala com força, em nome de Jesus, eu não vou parar. Amém. Se você estava pensando em desistir, se você estava pensando em parar, a partir de hoje isso mudou. Se você chegou a falar com alguém, eu vou parar, vai lá e diga, eu mudei de ideia. Eu não vou parar. Eu vou seguir em frente. Aliás, um dia o povo de Israel estava em frente ao mar, de um lado e do outro montanha, fugindo do Egito já, e vem o exército de Faraó para lá, e o povo começa, Moisés, qual que é, né? Nós nesse lugar aqui, como que é esse negócio, Moisés? Moisés falou, aí Deus, o senhor mandou eu vir para cá, o que o senhor vai fazer? Ele falou, por que você está olhando para mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O mar abre, é depois que o povo começa a marchar. O mar não abre para você marchar, você marcha para o mar abrir. Você não espera a condição para fazer, você faz e o Senhor cria as condições para acontecer. Você não espera o dinheiro cair da conta, cair do céu, para você começar a obra lá na igreja. Você vai começando, vai fazendo campanha e Deus vai suprindo, vai preparando e vai acontecendo. Nós vivemos por fé e não por vista. Verso 9, primeira parte A, o que é que nós devemos fazer quando há oposição do inimigo? Somente a parte A, porém nós, aleluia, nós oramos. Tive a oportunidade de ouvir o pastor João Milton esse final de semana, e ele, dando a palavra para o obreiro, disse que obreiro que não ora, não presta para ser obreiro. Estou citando o nome para tirar um pouco do peso da responsabilidade de mim, né, pastor? Só contando o que eu ouvi para vocês, né? Se vocês não concordar, gente, não foi eu que falei. Mas ele disse que obreiro que não ora, não presta. Irmãos, eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus. Como eu faço isso sem conversar com Ele? Não existe progresso, não existe crescimento, não existe frutificação que aconteça dentro do projeto de Deus se você não estiver orando. Tem gente que vive de vez em quando fazer campanha. Deu um problema, eu vou fazer campanha. Oração não deve ser um projeto aleatório. Oração deve ser um costume diário. Oração não deve ser uma ferramenta para resolver problemas. Oração precisa ser parte da minha vida, parte dos meus dias. Eu não posso acordar ou dormir sem falar com o meu Deus. Oração não é um protocolo, oração não é um cumprimento, como eu passo dizendo oi para qualquer pessoa e digo oi, tudo bem, como vai? Oração é um tempo que eu dedico a falar com o meu Deus. Você quer que a obra cresça? Ore. Você quer estratégia? Ore. Você quer ânimo para trabalhar? Ore. Você quer ver problemas sendo resolvidos? Ore. Nós temos o hábito de dizer, eu cresci ouvindo isso na Assembleia de Deus, que a oração é a chave da... Coloque isso no seu coração, a oração é a chave da vitória. Ore. Ore em casa, ore na igreja, venha aos cultos de oração, dedique tempo para orar. É importante, aliás, é essencial, é uma necessidade. Você consegue ficar aqui 2, 3 dias sem comer? Quem aqui consegue levantar a mão? Tranquilo assim, não, passo 2, 3 dias sem comer. Então não passe esse tempo sem orar. Irmão Pedro, 2, 3 dias, irmão Pedro? Quando eu crescer eu quero ser desse jeito, por isso está magrinho desse jeito, né, pastor? E eu gordinho desse jeito, olha aí, está vendo? Está aí o mistério. Mas nós não podemos passar esse tempo sem orar. Não deixe passar um dia sem orar, sem falar com Deus.
Ainda no verso de número 9, parte B. Então, primeiro, diante das ações do inimigo, não parar. Segundo, orar, né? Oramos ao nosso Deus. E terceiro, vamos lá, e pusemos. Vamos de novo, todo mundo, vamos ler todo o resto do verso 9, me ajudem aí. E pusemos de dia, diga assim, pusemos guarda. Mateus capítulo 26, verso 41, resume essa estratégia. Jesus ensinou ela. Ele diz o quê? Pronto. Vigiar e orar. E aí vem o contraponto. Nós não podemos viver de extremos na nossa vida com Deus. Tem gente que dedica demais na oração. Ora de manhã, de tarde, de noite, é orando, faz campanha, vai em vigília, acorda de madrugada para orar, mas não trabalha, não faz e não vigia. Não adianta. Tem gente que está até vigilante, mas não ora. Faz demais, atividade demais, tarefas demais, ativismo religioso, fazer, sem orar. Sacrifício de tolo. Mas aqui nós aprendemos com Jesus que nós devemos vigiar e orar. Você está orando? Agora, Neemias nos ensina por guarda, vigiar. Essa lição que Neemias nos dá, irmãos, ela é preciosíssima. Ele diz: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro. Está aí no verso 13. Coloca o verso 13 aí para nós. Neemias 4:13, irmão Caleb, por favor. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos lugares altos. Neemias está aqui ensinando que não basta dizer que está vigiando. Quando você está nos momentos baixos, quando você está nos momentos difíceis, quando você está nos momentos de sofrimento, você precisa vigiar. Quando você se sente em lugares baixos, quando você está passando pelo vale, você precisa vigiar. Tem muita gente hoje sendo derrubada, derrotada pelo inimigo, porque se deixa levar pelos sentimentos de dificuldade e acaba o inimigo conseguindo plantar setas malignas na sua mente, plantar discórdia, plantar problemas e plantar desânimo, e ele perde, porque não vigiou, não remou contra, falou: não vou ceder. Então, se você estiver num momento de dificuldade, se você estiver em lugares baixos, continue vigiando. Também nos lugares baixos por detrás dos muros, porque o Senhor está te convidando a vigiar naquilo que ninguém vê. Eu quero te convidar a lembrar o que é que está por detrás dos muros lá na sua casa. O que é que está por detrás dos muros dos seus relacionamentos, na sua vida. O inimigo tem usado estratégias terríveis para derrotar crentes, para derrotar obreiros, para derrubar pastores. Não existe cargo ministerial que diminua. Eu sempre gosto de dizer lá em Mateus, parece capítulo 6, quando Lucas, aliás, quando o diabo tentou Jesus, Lucas registra que no final da tentação, quando Jesus venceu, os anjos vieram e o adoraram, e aí ele diz assim: e o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer que o diabo voltou, o diabo continuou tentando Jesus, o diabo continuou tentando derrotar Jesus, está lá. Depois você acha lá, eu não estou lembrado da referência exata, mas ela existe, eu tenho certeza. E o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Agora, se ele não desistiu de Jesus, você acha que ele vai desistir de você por causa da sua gravata? Você acha que ele vai desistir de você porque você tem um cargo na igreja? Você acha que por você ser líder do departamento, você não está sujeito às tentações? Nós devemos ter cuidado, todos nós estamos sujeitos e devemos vigiar. E quando nós estamos vigiando, nós temos que começar limpando e vigiando naquilo que ninguém
vê, no obscuro do nosso pensamento. O pecado não nasce de uma ação impensada. O pecado não nasce de uma ação impensada. O pecado é premeditado, planejado. Ele começa na sua mente e ele entra no coração e ele se torna uma ação. E aí você está pecando. Então você precisa vigiar. Você começou a olhar para alguém, você começou a se engraçar com alguém, a achar bom cultivar aquela amizade com uma pessoa que você sabe que não deveria. Você começou a aceitar alguém te dar alguma coisa que não deveria te dar. Você começou a aceitar alguém ficar ligando ou mandando mensagem para você. Você precisa vigiar. Isso está atrás dos seus muros. Os seus muros precisam de defesa e você precisa vigiar. Ponha um ponto final nisso. Vigie nos lugares baixos, vigie atrás dos muros, mas vigie também nos lugares altos. Charles Swindoll, um escritor americano, pastor, diz que tem mais pessoas que sucumbem no sucesso do que pessoas que sucumbem no fracasso. Muitas pessoas conseguem resistir ao fracasso, mas nem todas conseguem resistir ao sucesso. O sucesso é uma armadilha que pode derrubar alguém. Então, se você estiver progredindo, se você estiver recebendo elogios, se você estiver num momento bom da sua carreira, do seu ministério, da sua vida, tenha cuidado. O inimigo vai tentar derrubar você usando exatamente isso. Vigie quando estiver nos lugares altos. Tem poucas pessoas que se mantêm fiel a Deus quando chegam a lugares altos. Tem poucas pessoas que se mantêm fiéis à sua família quando chegam em lugares altos. Não deixe que isso seja um empecilho para o seu crescimento, mas entregue o seu coração ao Senhor e seja vigilante em todas as etapas da sua vida. Lucas 4,13, por favor, cara, pastor Augusto está nos ajudando aqui. Lucas 4,13. Obrigado, pastor Augusto. E acabando o diabo toda a tentação, fez o quê? Me ajuda aí, irmãos, vamos ficar mais animados, vocês deixar o pregador motivado, pensando que está todo mundo ligado, né? Vamos lá, e acabando o diabo toda a tentação, por algum tempo. Então nós precisamos vigiar. Diga, eu não vou parar, eu vou orar mais e eu vou vigiar mais. A parte B do verso 13, Neemias 4,13, a parte B, né? A parte B. E pus o povo pelas suas famílias. Qual era o objetivo do povo nesse momento? Defender as suas famílias. E eles estavam o quê? Primeiro com as suas espadas, depois com as suas e depois com os seus. Olha que negócio interessante. Primeiro eles estavam com a sua espada. Primeira defesa, ela é pessoal. Espada é na mão, não é? Ela é combate. Ela é tete a tete. Vocês já viram filmes de batalha de espadas, né? É combate pessoal. Mas nós ouvimos Paulo falar sobre espada. E a espada é o quê? Na nossa armadura espiritual, a espada é a palavra. Crente que não lê a Bíblia não tem espada. Tem gente que diz, eu ando com a minha espada. Mas se você anda com ela e não lê, espiritualmente você está desarmado. Você precisa ler a sua Bíblia diariamente, de preferência. Diariamente. Defesa pessoal. A Bíblia é uma defesa pessoal, imediata. E ele diz aqui que nós devemos defender também com as nossas lanças. Lança é do mesmo tamanho de espada ou é maior? Maior. Lança já é para média distância. Se precisar, você até atira ela, não é? Você pode atirar lança, você pode afastar o perigo. A gente vê muito usando quando animais tentam, né? Em filmes, quando animais tentam atacar animais perigosos, urso, leão, tentam atacar os indígenas, por exemplo, né? A gente vê muito os aborígenes na África com lança tentando afastar os animais perigosos.
Então nós precisamos ter defesa, vigilância para meia distância. Afastar o problema enquanto ele ainda não chegou dentro de casa. Enquanto ele ainda não está atacando você na sua intimidade. Você precisa vigiar o quanto antes. Tem gente que fica esperando o problema ficar grande. O Senhor está te convidando a vigiar mais, a evitar que coisas... mas isso aqui é uma bobagem. Não, isso aqui não tem nada não. Isso que meu filho está assistindo não tem importância. Cuidado com o que seus filhos andam vendo na TV. Cuidado com o que seus filhos andam vendo no celular. Mas quero ir mais além. Cuidado com o que nós estamos vendo na TV. Cuidado com o que nós estamos vendo no celular. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz primeiro assim, tende cuidado contigo mesmo. Primeiro ele tem que cuidar de si mesmo. E aí depois ele ensina assim, olha, o obreiro que não cuida bem da sua casa, então tem que cuidar primeiro de mim mesmo e depois da minha casa. Às vezes nós queremos ensinar os nossos filhos, mas nós damos exemplo contrário ao que nós falamos. Então vamos começar vigiando por nós mesmos. E ele também diz que nós devemos vigiar e nos preparar com os nossos arcos. Arco já é de longa distância. É quando o inimigo está lá, longe. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com os dardos inflamados do inimigo. O inimigo atira lá de longe também. Às vezes ele não pode estar ao nosso redor, porque nós estamos em comunhão com o Senhor, mas ele está ao nosso derredor. Às vezes eu estou em comunhão, os anjos estão ao meu redor me guardando, me protegendo, mas o inimigo está ao derredor. Eu preciso me proteger. Como que nós nos protegemos, nós vigiamos no longo prazo de coisas distantes? Fortalecendo a nossa casa, fortalecendo a nossa família. Por que você está dizendo isso, Charles? Porque a minha Bíblia diz que os meus filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Seus filhos são flechas na mão de um guerreiro. Vigie, prepare os seus filhos, prepare eles para servirem ao Senhor. Vamos preparar os nossos filhos para lidar com as mudanças que o mundo está acontecendo. Vamos preparar os nossos filhos para serem enfrentados nas escolas por amor a Cristo. Nós não estamos para ver, não. Nós já estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo afrontados por servir a Deus, em que não concordar com as coisas malignas que estão acontecendo está se tornando até crime. Isso é crime de ódio. Você odeia fulano, isso é uma violência. O inimigo tem traçado estratégias e nós temos sido confrontados diariamente e estamos aceitando o politicamente correto, estamos aceitando as estratégias do inimigo entrar na nossa casa. E isso talvez você não está sabendo, mas lá no colégio tem gente ensinando isso para os seus filhos. Lá nas universidades tem gente ensinando isso para os seus filhos, para os nossos netos, para a nossa família. E nós somos os responsáveis por fortalecer e cuidar dos nossos filhos, para que eles sejam de fato flechas que vão atingir longe para acabar com a estratégia do inimigo e para ganhar pessoas para o reino de Deus. Vamos vigiar conosco, com a nossa família, com os nossos filhos. Sejamos vigilantes. Vamos preparar a nossa casa. Por fim, para nós, e aqui eu encerro, verso 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Se você ler o contexto, você vai ver várias coisas aqui em Neemias, de vigilância, de cuidado, de preparação. E o quarto ponto que eu quero deixar para você: uma ação necessária para combatermos o inimigo. Não espere
que o seu bem-estar seja alcançado antes que a obra seja concluída. Diga comigo, não espere que o seu bem-estar seja alcançado antes que a obra seja concluída. Sabe o que eu quero dizer para você? Estou querendo dizer para você que você não pode descansar sem terminar. Não é hora de descansar. A Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Tem uma geração que os estudiosos chamam de geração freestyle, né? Que não quer mais sofrer não. Eu não vou me desgastar pelo trabalho, eu vou fazer o possível, somente o possível, o necessário, não é nem o possível mais, é o necessário, né, pastor Janazon? Só o necessário. É aquela música do Timão e Pumba lá no filme Rei Leão, né? Não sei se alguém viu. É necessário, somente o necessário. Uma geração que cresceu assim, fala, não vou fazer mais, isso aqui não importa. Eu não sou pago para isso. O pastor fica mandando isso aqui, o pastor não é meu pai, não é meu patrão. Meu patrão está pedindo demais, ele não me paga para fazer isso. Alguém diz, faz isso, não ganho para isso. Pessoas que só querem fazer o necessário, são pessoas que não chegam no final, são pessoas que não frutificam, são pessoas que não produzem frutos. Se você quer frutificar, se você quer gerar crescimento, se você quer ver grandes resultados, se você quer fazer a diferença na sociedade, na família, na igreja, se você quer ver coisas boas acontecendo, se você quer ver bênçãos acontecendo, esteja disposto a se desgastar. Paulo disse que eu gastei e me deixei gastar, eu dei o meu corpo, eu dei a minha vida, eu dei a minha energia para construir alguma coisa. Não deixe chegar no final da sua vida e você poder fazer igual Salomão, não tenho contentamento nos meus dias, mas eu quero que você possa chegar um dia e dizer, eu estou deixando um legado, eu mudei vidas, eu preguei o evangelho e vidas foram transformadas, famílias foram mudadas porque eu ajudei, a igreja cresceu porque eu ajudei, as coisas aconteceram e eu ajudei, eu fiz parte disso. Tem gente que dizendo, eu estou cansado, eu vou parar um pouco, depois eu volto. Quando eles estavam reconstruindo o templo, aconteceu isso, na segunda reconstrução do templo. Lá no livro de Ageu registra isso, o povo parou, cansou, muito inimigo. Mas foi uma carta para o rei mandou parar. Agora Ageu chega e fala assim, turma, levanta aí, que é isso? Deus mandou vocês levantar e continuar a obra. A mesma palavra de Ageu é a palavra que Deus tem para você hoje. Você não pode parar, porque se você parar, isso não vai acontecer e a obra não chega no final. Não deixe que o seu bem-estar, o seu descanso, a sua tranquilidade seja mais importante do que aquilo que você tem para realizar. Realize, faça, tenha atitude e o Senhor vai ser contigo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por este momento na tua presença, pela tua graça derramada sobre nós. Te agradeço, Senhor, por esta palavra, que o Senhor possa nos ensinar a não parar diante dos desafios, a orar, vigiar e a não deixar que o nosso bem-estar, que esse sossego terreno possa ser mais importante que fazer a tua vontade, que fazemos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E por tudo isso eu te agradeço e peço que o Senhor abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Charles. Deus falou comigo nesta noite. Amanhã tem o ensaio da percussão. Quinta-feira tem a hora com Deus. Sexta-feira tem o ensaio do coral da CIB. Sábado tem o culto dos jovens. Domingo tem a escola bíblica dominical. E à noite o culto da família. Vamos nos colocar de pé. Trabalhar, vigiar, orar. Amém? Senhor, te louvamos, ó Pai. Te adoramos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque o Senhor falou comigo nesta noite. Ó Deus, graças te dou porque o Senhor fala com a tua igreja. O Senhor ensina o teu povo.
O Senhor, ó Deus, é que edifica a igreja. O Senhor é o Deus que nos exorta. O Senhor é o Deus que nos orienta. O Senhor é o Deus que nos dá estratégia, força para continuarmos, ó Deus, trabalhando e para nós não desistirmos, ó Deus, na metade da caminhada. Continua conosco o Espírito Santo de Deus, nos dando graça, nos fortalecendo, nos orientando, nos dando sabedoria para continuarmos trabalhando para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, o retorno de cada um aos vossos lares. Em nome de Jesus eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os presentes digam amém. Está terminado, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos.